Convite à reflexão número 114. Convivência. Olá a todos, meus irmãos. Aqui quem fala é Luiz Fernando Graça, expositor do Joana de Ângeles. Me sinto muito honrado de poder falar com todos, me dirigir a vocês para falar do nosso mestre, de pensamentos. E eu gostaria de convidá-los a sintonizar a Jesus, que possamos agora nos ligar ao mestre com todo o nosso amor, com toda a nossa luz, agradecendo a Ele por essa divina oportunidade de estarmos aqui hoje, trabalhando, estudando, e podermos aplicar nossos estudos com todo o nosso amor. Vamos agora refletir sobre uma lição muito importante, a lição da convivência. Nesta lição encontramos no livro Respostas da Vida, pelo espírito de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Gostaria de primeiro ler a lição a vocês, e vamos refletir passo a passo. É a lição 16, Convivência. A vida vem de Deus. A convivência vem de nós. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede, a favor de nós mesmos. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos, que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendamos a compreender. Recordemos, nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe, qual nos acontece. Cada amigo nosso tem suas limitações e o que consigamos fazer em auxílio do próximo. Nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, ajude-os a ser livres, para encontrarem a si mesmos, tal qual deseja você a independência própria para ser você, em qualquer lugar. Quem valoriza a estima alheia, procura igualmente estimar. Se você acredita que a franqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atire água fervente. Abençoemos se quisermos ser abençoados. Guarde otimismo, com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a ferir. É uma lição extremamente linda e importante. Nos ensina, principalmente, a empatia, e quanto ainda falhamos um pouquinho, e quanto devemos refletir sobre nossos irmãos, e sobre, principalmente, como nós mesmos devemos agir com nossos irmãos. Vamos lá. No primeiro parágrafo, a vida vem de Deus. A convivência vem de nós. Deus nos deu a vida. E Ele nos colocou neste mundo, neste plano, para que possamos conviver com nossos irmãos. Cada um está em seu nível de aprendizado, mais ou menos que cada um de nós. Todos nós temos algo a aprender e a ensinar. Quando refletimos sobre isso, quanto podemos ajudar ao próximo e a conviver com ele, aprendemos a viver. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede, a favor de nós mesmos. Todas as pessoas
que estão em nossas vidas são as pessoas mais importantes que podemos ter. Cada pessoa que temos, nossos parentes, irmãos, pais, filhos, amigos, o chefe, a sogra, o sogro, o cunhado, por mais difícil ou amigo ou companheiro que esta pessoa seja, todas estão em nossas vidas a nos ensinar, nos apoiar. Todas essas pessoas que trazem seu amor, sua luz, devemos nos ajudar, nos agarrar e se sentirmos estimulados. Aquelas mais difíceis, devemos aprender a compreender, assim como a lição nos diz. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. Essas pessoas que consideramos ou entendemos as mais difíceis são as que mais nos ensinam. Quando temos essas dificuldades com os irmãos, com a família, que possamos refletir que o período é como se fosse o tratamento de uma doença. Podemos refletir sobre isso porque o tratamento às vezes é árduo, difícil, mas é aquele que nos revigora, que quando vencemos, nos sentimos fortes, entendemos a força que Deus vê em nós. Essas pessoas que achamos tão difíceis são as que mais nos impulsionam à elevação espiritual. Que possamos refletir disso sempre em nossos corações, porque elas são as nossas alavancas, os nossos degraus. Essas nos levam à luz. Continuando, as pessoas que nos compreendem são bênçãos, que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes a vida igualmente nos oferecem, a fim de que aprendamos a compreender. Aquela pessoa amiga que a gente pode contar a qualquer hora, aquele amigo, aquele parente, nos dá aquela força que precisamos porque às vezes ainda nos sentimos muito frágeis, muito fracos. Podemos nos sentir assim no trabalho, na família, às vezes quando vemos um irmão em dor, ainda nos sentimos muitas vezes incapazes. A gente quer muitas vezes ajudar esta pessoa. Podemos baixar nossas energias e precisamos de um ânimo. Para isso servem, para isso estão aquelas pessoas tão importantes para nós, aquele parente, aquele amigo, que nos põe a mão no ombro e fala, eu acredito em você. Todos temos alguém que podemos acreditar, que te coloca para cima e lembra quem somos, e lembramos que somos filhos do Eterno. Deus nunca fez pessoas fracas, nunca fez pessoas verdadeiramente más. Estamos apenas num período de incompreensão. E esses irmãos nos ajudam a elevar. Assim como nós devemos compreender os irmãos em dificuldade de aprendizado, os irmãos em dificuldade de entendimento da vida. Que possamos sempre nos lembrar que esses irmãos apenas não estão entendendo. Lembre-se de Jesus, perdoai, eles não sabem o que fazem. Assim devemos compreendê-los. Aqueles que nos ferem, eles simplesmente não sabem o que fazem, pois se soubessem, estariam com a luz de Jesus, entendendo. E nós devemos ser um pouquinho dessa luz, ajudar sempre a compreender, estimular e amar o nosso próximo. Recordemos, nos campos da convivência, é preciso saber suportar os outros, para que sejamos suportados. Lembre-se sempre, nós também precisamos de paciência dos irmãos.
Como conseguimos essa paciência? Sempre dando essa paciência. Que possamos ser sempre pacientes. Quantas vezes nos arrependemos de palavras mal pensadas, atitudes que nos arrependemos, que possamos sempre lembrar a compreender, para sermos compreendidos, porque a luz é sempre a nossa melhor dádiva, e o silêncio, muitas vezes, é nossa melhor palavra. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Veja como a vida é sempre feliz conosco. As pessoas que são um enigma ou difíceis nos faz lembrar que igualmente somos assim. Quantas pessoas passam por nossas vidas? Falamos, nunca te compreendi. Lembre-se, essa pessoa pode entender o mesmo de nós. Sintonias, pensamentos, todos temos nossa vida, nosso aprendizado, nossas dificuldades financeiras, sentimentais, às vezes com falta de presença dos pais, dificuldades para ter um prato de comida. Cada um que comete às vezes algum erro é por aquilo que apenas passou na vida que ainda não compreendeu. E ainda temos que lembrar de nós, que também somos incompreendidos pelos nossos irmãos, porque ainda não aprendemos a luz. Para isso, oremos, que possamos refletir sempre as nossas atitudes em empatia de muita luz. Nunca diga que a amizade não existe. Qual não acontece, cada amigo nosso tem suas limitações. E se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em nós. Temos pessoas que queremos ajudar com todo o nosso coração, não é verdade? Quantos amigos, familiares, filhos, pais, que queremos ajudar, que muitas vezes temos a resposta para aquele sofrimento que eles passam. Muitas vezes não somos ouvidos, mas nunca se deixe levar pelo sentimento de impotência. Nós temos nossas limitações, sim, mas cada um tem o seu próprio momento. As pessoas muitas vezes precisam passar por certas dificuldades. Deus está no comando. Nesses momentos sempre rogamos nossos pensamentos mais profundos ao Pai, lembrando que Ele sabe o que faz. Ele confia em nós. Ajudemos sempre, com todo o nosso amor, com toda a nossa luz. Mas respeitemos nossas limitações, e isso não nos torna piores ou incapazes. Apenas nos torna nós mesmos, seres em evolução. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, ajude-os a ser livres para encontrarem a si mesmos, tal qual deseja você a independência própria para ser você, em qualquer lugar. Um dos ambientes que mais encontramos isto, provavelmente é entre pais e filhos, não é verdade? Quantas vezes, temos que ser firmes como pais, mas às vezes somente a liberdade do erro e do autoaprendizado é o que mais ensina. Temos que dar essa liberdade às pessoas para que elas encontrem seu próprio caminho. Às vezes temos incompreensão, queremos ajudar e falar, meu irmão, faça isso. Aquilo, algumas vezes, pode ser certo para nós, para o nosso aprendizado, para a nossa maneira que aprendemos, para a nossa maneira de vivermos. Mas às vezes, não é aquilo que a pessoa precisa.
Que possamos compreender essa liberdade da pessoa para que ela aprenda por si mesma. Muito difícil às vezes, não é verdade? Essa liberdade que precisamos, porque nós mesmos, quantas vezes pedimos para que nós possamos compreender nossos próprios erros e quanto aprendemos com esses erros. Esses erros não são erros, são lições. E aquela que vem de nós mesmos são os maiores aprendizados. Quem valoriza a estima alheia procura igualmente estimar. A estima, o carinho, o apreço, que possamos sempre valorizar, porque igualmente procuramos fazer. Este é o caminho, o apreço, o carinho, que possamos dar ele o tanto quanto recebemos, muito mais. Que possamos ser nós a fonte de luz, de carinho. Às vezes recebemos palavras rudes, que possamos transformá-las em estima, em amor. Se você acredita que a franqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atire água fervente. Lembra-se das palavras que comentamos há pouco? Que possamos fazer as nossas palavras serem melhores que nosso silêncio. Nunca esqueçamos disso. Muitas vezes, no calor de uma discussão, queremos impor nossos pensamentos que a pessoa não nos compreende ainda. Mas não é com palavras rudes, com agressões, que a pessoa irá nos ouvir, nos entender daquela maneira que nosso coração deseja. Nós desejamos, muitas vezes em discussões, as discussões se acaloram, porque todos os sentimentos se afloram. Mas que possamos ser inteligência suprema, inteligência espiritual nesses momentos, nos lembrando destas palavras, nos lembrando que não podemos ser essa água quente, que queima por mais que queremos jogar uma água nas plantas. Essa alusão é perfeita. Nós devemos jogar palavras com amor. Se não recebemos essas palavras, tudo bem. Que possamos nunca ser motivo da criação de palavras menos elevadas, que possam machucar ao invés de ajudar. Porque as discussões com quem amamos são as mais difíceis. As palavras de amor, nunca vamos nos arrepender dela. Abençoemos se quisermos ser abençoados. Muito claro, não é verdade? Abençoar, amar com as palavras, com otimismo, assim como é o pensamento final. Guarde otimismo com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a ferir. Quando somos otimistas, quando somos luz, não há contratempos. Há somente correções de caminhos, porque às vezes achamos que estamos no caminho certo, pode estar algo que compreendemos estar tudo bem, mas esta vida é para nos ensinar. O caminho de Deus, às vezes, por nós mesmos, pode não nos parecer fácil, mas nos leva a Deus porque nos ensina. Essa vida podemos entender com dificuldades, assim como entendemos nossos irmãos, como entendemos a difícil convivência, mas estamos aqui em nome de Deus, trazendo a luz e o amor a este mundo, aprender, espiar e vencer. Isso Deus deseja de todos nós, que possamos ser mansos, carinhosos, que possamos ser luz. Jesus nos ensinou muito. Jesus não conseguiu ser compreendido por todos. Até hoje existe essa dificuldade, mas Ele acredita em cada um de nós. Deus está dentro de cada um de nós. Fomos criados por Ele. Somos centelhas divinas. Ela está dentro de cada um. É só encontrarmos.
sermos aquilo que desejamos. Muito obrigado a todos. É um prazer poder falar a vocês. É muito gratificante. Desejo a todos um ótimo dia. Até a próxima. Fiquem com Deus. Muito obrigado.